Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ao vivo, 8h54 da manhã, ou para você que vai ver essa aula à tarde, à noite ou de madrugada. Você que é um morceguinho, que só consegue andar de noite, só consegue viver à noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de História do 7º ano. Hoje, módulo 8, Mudanças Culturais na Baixa Idade Média. Professor, eu vou fazer uma denúncia. Coliseu, mas não é pra falar. Gente, eu recebi uma mensagem, professor. Não é. Tá. Meu Deus, denúncia? Professor, eu vou fazer uma denúncia. Né? Denúncia, bota na tela, né? Mas aí o pior é que no texto a pessoa ela fala, ó, mas não é para ler para o povo porque é secreto. Bem, tem que colocar, né, amigo ou amiga, né, que, né, escreveu essa mensagem. Coloca no começo, tipo, professor, não lê para todo mundo. Não dá, né? Enfim, respondendo, é só a pessoa colocar no Google, que ela acha o que é, tá bom? As informações. Bora lá. Seguindo, então, tá bom? Módulo 8, Mudanças Culturais na Baixa Idade Média. Turminha, muito importante a aula passada, viu? Muito importante. Muito importante você ter assistido a aula ou reassistido, anotado, porque é uma aula fundamental para o ano, né? Porque ele recapitula muita coisa que a gente viu lá atrás e nos projeta para as coisas que nós vamos ver daqui por diante, beleza? Então, espero que todos e todas tenham aí em mente tudo que a gente viu na aula passada, tá bom? Tá lá, módulo 8, Mudanças Culturais, vamos para a aula. Nós vimos que o seguinte, na aula passada, essas coisinhas aqui, né? Expansão do comércio, urbanização, e tudo isso gera um contato com outros povos, beleza? Alguém consegue lembrar uma coisa muito importante que o renascimento comercial trouxe para nós? Beleza, o renascimento comercial ele vai gerar o renascimento urbano, sim, beleza. Mas teve uma coisa muito importante, né, que foi exclusivo do renascimento comercial. O que ele oferece de novo para as pessoas, de algo novo? Alguém lembra? O que foi? Fala, Johnny. Foi você que tentou falar? Se quem quiser falar, levanta. Deixa eu ver, alguém. Rotas comerciais? Sim, beleza. Boa, Ana. Rotas comerciais. Com as rotas comerciais, eu vou ter contato com outros povos, não é? Beleza. Nesse contato com outros povos, o que a galera vai trazer de novo para a Europa? Vixe, o pessoal aqui, Natan, qual página? É caderno, Natan. Aqui é como se fosse a lousa. Comidas diferentes? Boa, Caio. Comidas diferentes? Também. Não, mas não só. Outra coisa diferente. Giovana, depois você olha rapidinho. Calma aí. Materiais diferentes? Não materiais. Outra coisa que é diferente. Culturas diferentes? Boa, perfeito. Novas ideias. Aqui, ó. Olha lá, ó. Novas ideias, novos valores, novas formas de pensamento, novas formas de viver. Acho que isso é fundamental, né? Com as rotas comerciais, elas também são rotas, foi o que eu falei, pro. Não, você falou rotas comerciais. Ah, tá, nova mentalidade. Aqui, depois, beleza, você falou nova mentalidade, eu não vi, Ana. Perdão, desculpa, tá? Então você tem novos valores, novas ideias, novas oportunidades, novas formas de viver. Né? Eles trazem para a Europa um novo tipo de modelo de vida. O modelo não está muito ligado mais à terra, mas ligado ao comércio e também novas culturas, novos livros que vão depois ser perseguidos pela igreja, vão ser proibidos pela igreja. Com esses novos valores, então, turma, nós vamos ter, então, mudanças. Como eu falei, com novas ideias, novos valores, então, mudanças no cotidiano das pessoas. Uma dessas mudanças, uma dessas novas culturas que chega à Europa e começa a crescer na Europa, é a cultura conhecida como cultura laica.
Alguém pode falar assim, ah, não, da minha cachorra. Ah, legal, bacana, mas nada a ver aqui com cachorra, tá? Tá, beleza, Giovanni. Aí o que acontece? Cultura laica. Alguém sabe me dizer? Primeiro, alguém já ouviu falar de cultura laica? Levante a mão aqui para eu ver aqui na listinha que eu tenho. Alguém aqui já ouviu falar de cultura laica? Levanta a mãozinha aí. Aqui, de chamado de professor, só para saber se as pessoas conhecem. Alguém já ouviu falar? Eu não. Eu só falei então, ali, uma pessoa só, Fernanda Penha, beleza, Ana Carolina Pietro, só 3 pessoas, de 48? Olivia, né? Ana Carolina Pereto, do 7º A. Você sabe o que significa cultura laica? Você pode falar, tipo, não, óbvio, né? Tô perguntando se você sabe. Mais ou menos. Então, Pro, eu não sei muito bem te dizer, mas eu sei que eu já ouvi um pouco sobre, mas eu não vou saber te explicar direito o que que é. Beleza. Fernanda Penha, sabe o que que é? Eu também já ouvi falar, mas eu não sei muito bem, não, professor. Lívia, você tá no mesmo grupo, Lívia? Eu só ouvi falar mesmo. Sim, eu só ouvi uma pessoa falar, mas eu não sei o que é, não Beleza. tenho a menor ideia. Cultura laica, as pessoas elas têm um equívoco sobre cultura laica, tá? Não era uma religião, Giovanni. 3, não era religião, tá? O que é cultura laica? Cultura laica é quando você separa política da religião ou outras coisas da religião. Lembra que na Alta Idade Média tudo era justificado por Deus? Tudo, mas absolutamente tudo. Se choveu é porque é algo é de Deus. Se alguém morrer, se veio uma praga, uma doença, é castigo de Deus. Tudo é justificado por Deus. O que acontece? A cultura laica, então, é um modo de vida, tá? É um estilo em de que, peraí, eu vou separar as coisas. Eu vou separar a religião de determinados fatores do cotidiano. Por exemplo, o que seria de uma cultura laica? Eu não iria... Não, desculpa. Eu ia dar um exemplo do que não é laico. Então, eu vou dar um exemplo do que não é laico. Que não é laico, né? O coronavírus, ele só vai ter como solução Deus. Então, eu não preciso ter vacina, não preciso fazer vacina, é Deus que vai livrar todo mundo. Isso é algo de uma cultura não laica. E eu não estou dizendo se é certo ou errado. Diga-se para ficar bem claro, tá? Mas uma cultura não laica é o seguinte, a gente não precisa de vacina, a gente só precisa da vontade de Deus para resolver esse problema. O que é uma cultura, o que é algo laico? Uma pessoa, ela tem a religião, a pessoa, ela crê em Deus, mas ela fala o seguinte, precisamos de uma vacina. Precisamos de uma vacina para o coronavírus. Isso é uma cultura laica. Qual que é o equívoco das pessoas? De que ser laico é não acreditar em Deus. Ser laico... Então, é isso aí, Ana. É aquele que não tem religião? Não. É esse o equívoco de cultura laica. As pessoas acham que ser laico significa não ter religião ou ser ateu, né? Não acreditar em Deus. E é errado isso. Laico é quando eu separo uma coisa da outra. Quando eu quero separar a religião da política. Por exemplo, na sua religião, quem é católico, né? Ou quem é evangélico, lê a Bíblia, né? Então, religião que lê o livro sagrado, a Bíblia, né? Que conta a história lá de Jesus. Maravilha. O que é eu misturar as coisas? Eu obrigar a todo mundo, a todo país, a toda nação ler a Bíblia ou as leis de um país serem feitas através da Bíblia, serem as leis da Bíblia. Isso não é ser laico. As leis de um país ser baseadas na Bíblia, isso não é ser laico. É fundamental que as leis estejam baseadas em quê? Nas diversidades das pessoas, na conversa entre as pessoas. Ah, professor, mas não seria bom eu ter leis baseadas na Bíblia? Então, não seria. E por quê? Nossa, não, professor, então a Bíblia é ruim? Não é isso. É porque eu tenho pessoas que são muçulmanas, eu tenho judeus, eu tenho pessoas de outras religiões. Como eu posso pautar a lei de um país, como o Brasil, de 200 milhões de pessoas, em um livro sagrado só?
Então não vai ser bom, porque eu não vou estar respeitando o muçulmano, não vou estar respeitando o judeu, não vou estar respeitando o budista, que tem outros livros, outras interpretações, religiões espíritas, mesma coisa. Então ser laico é o seguinte, ó, beleza, eu tenho a minha religião, beleza, eu tenho, e eu pratico na minha casa e para mim. Mas eu não vou ficar colocando no meu trabalho, na minha vida política, na minha vida social, essa imposição religiosa. Isso é ser laico, certo? Professor, então cultura laica é aquele que não interfere a igreja em assuntos políticos e culturais? Exato, exato. Né? Cultura laica permite, por exemplo, né, vou usar... tem algumas perguntas aqui no chat que eu perdi, vamos lá. Tá. Professor, então cultura laica é aquela que não interfere a igreja em assuntos políticos e culturais? Isso, Giovanni. Perfeito. É isso mesmo. Vou dar um exemplo que é cultura laica. Outro exemplo de cultura laica. Eu tenho teatro. Eu tenho várias peças de teatro. Em um local com cultura laica, em um ambiente de cultura laica, eu posso ter um teatro que explica a história de Jesus Cristo? Sim. Que explique a história de Maomé? Sim, também. Que explique uma cultura. Ixi, alguém aqui está falando junto comigo. Deixa eu desativar o som. Isso, maravilha. Tá? Então, a cultura laica não nega a religião. O que a cultura laica ela faz? Olha, questões religiosas ficam no âmbito privado e pessoal. Caso você queira fazer também uma obra de pegada religiosa, né, uma obra pautada em Cristo, em Jesus, tudo bem também. Mas quem quiser também não fazer, tudo bem também. A cultura laica é uma cultura em que agrega, aborda todas as religiões. Dá espaço para todas as religiões. Isso é uma cultura laica. E, obviamente, não há uma intromissão na política. Porque eu não posso criar uma lei pautada em um determinado livro religioso, sendo que no Brasil você tem uma diversidade religiosa. Professor, se todas as leis fossem por meio da Bíblia, poderíamos dizer que tem uma religião que move tudo? Vou ler de novo. Se todas as leis fossem por meio da Bíblia, poderíamos dizer que tem uma religião que move tudo? Sim, mas seria um governo autoritário. Com certeza, um governo autoritário. Porque você tem uma diversidade religiosa gigantesca, então não é bom. Você entendeu? Porque não respeita quem não é da religião. Para você, por exemplo, se você for católica, né? Ou se na sua igreja usa a Bíblia, você vai achar bom. Beleza, ok. Mas para aquele que não usa a Bíblia? Vai ser ruim. Entendeu? O Johnny colocou alguma... Professor, como chama aquele que usa religião para tudo que faz? Existe um nome? Existe, Giovanni. Existe uma pessoa que... Tudo para religião... Existe. O nome dessa pessoa se chama fundamentalista. Uma pessoa fundamentalista não é uma coisa ruim. Por exemplo, uma pessoa fundamentalista, eu só vou no âmbito da religião, eu só vou casar, eu só vou né, fazer um ato sexual depois de casar, né? Eu só vou ter relações amorosas depois de casar. A pessoa espera só depois do casamento. Isso é uma atitude fundamentalista. Porque está na igreja, está na regra da Bíblia, por exemplo. Vou pegar a Bíblia que eu mais conheço. Você não pode se separar, porque o casamento é algo abençoado por Deus. Então, quando você casa diante de Deus, você não pode se separar. Isso é uma pessoa que não se separa por uma questão religiosa, então é uma pessoa fundamentalista. E ok, tudo bem. O que eu não posso fazer é ter um Estado, um governo, em que obriga todo mundo a seguir essas regras que eu falei para você. De novo, cultura laica agrega todas as religiões. Tá? Então, o Brasil é um Estado laico? Sim, Giovanni. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. É um Estado laico. Sim, por enquanto. E se a pessoa não quiser mais casar? Bem, Lívia, ela pode se separar. Ela não é obrigada a ficar. Cultura laica. Mas pela regra religiosa, ela vai estar pecando. Mas perceba, nada impede dela fazer isso, porque ela vive uma cultura laica. Eu vivo numa cultura laica, num Estado laico.
Se eu não vivesse num Estado laico, a pessoa não poderia se separar, ela ia ser obrigada a ficar casada pro resto da vida. Mesmo ela não gostando mais da pessoa. Respondi, Lívia? Beleza, Lívia? Manda um joinha, não sei, alguma coisa. Sim, obrigada. Beleza, Lívia, ok. Então tá aí, isso é cultura laica, espero ter deixado claro para vocês. Então, numa democracia, se uma pessoa não ser feliz tem que separar, isso é meio errado. Então, Giovanni, é meio complicado. Se a pessoa não ser feliz, enfim, tudo bem, é decisão. Claro, eu conheço igrejas que defendem isso, eu conheço. Claro que tem um limite, Giovanni. Por exemplo, se o marido bater na mulher ou na mulher bater no marido, aí beleza, aí separa. Aí ele não está cumprindo um acordo com Deus, tem limite. Mas se for por questões tipo, eu não estou mais gostando dele, não sei o quê, bem, aí a igreja vai falar, não vai ser bom, não é legal. Mas se a pessoa quiser tomar a decisão, não, mesmo assim, eu vou separar, beleza, ela é livre para fazer isso, porque ela está no estado laico. Certo? Então, assim, essa sua afirmação, Giovanni, vai para uma questão muito pessoal. Né? É difícil, eu não posso julgar outra pessoa que quer permanecer casada. Ok, vai permanecer, por uma questão religiosa. O Estado laico garante isso para ela. Também. O Estado laico garante direitos para quem é religioso e para quem não é religioso. É fundamental numa democracia ter um Estado laico. Se não for laico, não pode se separar? Então, se não for laico, Olivia Granado, vai depender da religião que comandar. Entendeu? Um Estado laico, então, vai seguir a regra do católico, do evangélico, do muçulmano, do judeu. Você entendeu? Aí vai depender da regra daquela religião, daquela... Entendeu? E que não é bom. Porque, de novo, eu tenho uma diversidade gigantesca. Tudo bem? É isso. Seguindo, turma, é um papo muito bom esse aqui, né? É um papo legal, é um papo bacana, gera bastante dúvida e é bom vocês trazerem essas dúvidas. No Estado laico, na questão religiosa, os cidadãos têm liberdade para se manifestar a fé religiosa deles? Uma outra religião que não seja daquele Estado, né? Depende. Em alguns estados é proibido. Existem algumas ditaduras que impõem uma religião e você não pode ter outra, não oferece liberdade religiosa. Tem alguns estados que oferecem liberdade religiosa, mas as leis do país são baseadas em um determinado livro sagrado. Beleza? Então você tem esses dois tipos. Tá bom, Giovana? Seguindo então, adorei a pergunta de vocês. Então o laico abriga todas as religiões? Sim, e aquele que também não tem religião, aquele que é ateu, por exemplo, aquele que não acredita em Deus também. As decisões não vão ser pautadas na religião, isso que é cultura laica. As decisões do coletivo não vão ser pautadas na religião, mas a religião ela vai permanecer, a pessoa tem liberdade de culto, mas tem liberdade de culto. Entendeu? É isso. Seguindo, então, onde vai ser mais... Professor, o cultura laica é uma religião em si? Não. Professor, eles eram obrigados a serem laicos? Então, Giovanni, em uma democracia, as decisões de um país, sim, é obrigatório ser laico. Porque eu não posso tomar uma decisão pro todo baseado em uma religião só. Por exemplo, eu não posso tomar uma decisão que vai afetar o coletivo baseado no budismo. Não posso fazer um negócio desse. Certo? Então, assim, a questão laica é para as decisões coletivas. Para as questões internas pessoais, beleza, você tem, num Estado laico, todo mundo pode ter religião ou não ter religião. Todo mundo tem essa liberdade individual. Eu posso ter religião, você pode ter religião, ou você não pode ter, ou você, se você quiser não ter religião, você não tem. Você entendeu? Mas quando eu for tomar decisões pro coletivo,
aí eu não posso colocar pautas religiosas. Não posso colocar para tomar decisões. Você entendeu? Eu tenho que ver o que é o melhor por consenso geral, sem atrelar a religião. Quem desrespeita as ordens do Estado laico iria preso? Sim. Sim, Giovana, vai. Por exemplo, uma regra do Estado laico é eu respeitar as religiões. Se eu agrido alguém por ter uma religião diferente, sim, eu vou preso. Certo? Por exemplo, uma decisão laica, uma decisão de um Estado laico, é oferecer para todas as religiões o direito de fazer cultos. Isso só acontece no Estado laico. Beleza? Tipo, essa garantia, tipo, é garantido. Em um Estado laico é garantido 100% de que todo mundo vai ter direito a fazer seu culto religioso. Não. Boa pergunta, Lívia. Você ser laico, Lívia, não significa que você não tem religião. Uma pessoa católica pode ser laica. Uma pessoa evangélica pode ser laica. E é saudável que seja laica. Porque na hora de eu tomar uma decisão, na hora de eu escolher votar alguma decisão, por exemplo, eu tenho que pensar no judeu, no budista, no espírita. Eu tenho que ter um senso coletivo. A cultura laica faz com que eu tenha um senso coletivo. Eu pense em todas as religiões, não só na minha. Perceba? Tá claro, Olivia Granado? Ser laico não significa você não ter religião. Você tem religião e você pode aderir a isso. Você tomar uma atitude laica beleza, eu tenho a minha religião, mas eu tenho outros que têm uma religião, então peraí, eu preciso pensar neles também, quando eu falar alguma coisa. Um Estado laico é um país sem obrigação de anunciar a religião oficial ou não? Isso aí, boa, Giovana, um Estado laico significa, ele não propaga uma religião, o Estado é laico, é decisão pessoal de cada um, o governo não deve fazer isso. O Estado laico é um país sem obrigação, isso aí. Na verdade, ele nem pode, né? Porque se eu tenho um Estado, o Estado é de todos, né? É de todos nós. Então, é de todas as religiões. Eu tenho brasileiros muçulmanos, eu tenho brasileiros judeus, eu tenho brasileiros ateus, católicos e assim por diante. Beleza? Eu adoro falar isso, eu adoro explicar isso. É muito legal, é muito bom. É diversidade, é diferença, é respeitar o diferente, é respeitar a liberdade de culto, enfim, é algo maravilhoso. E você pode ter uma religião com tudo isso, né? Onde que vai surgir essa diversidade, né? Essa diversidade, ela vai surgir, olha lá, nas universidades. Centro de Estudos Universais. Olha o nome, Universidade, Centro de Estudos Universais. Eu vou estudar o universo e sem nenhum tipo de preconceito. Eu vou ter acesso a todo tipo de conhecimento. Isso é importante. Você só copia o que está de amarelo, viu? Isso aqui você não copia, não precisa copiar o que está em branco, tá? Ou, sei lá, você vai tirar print da tela, ok. Então, algumas coisas que tem na universidade, alguns cursos. Retórica, lógica, gramática, aritmética, geometria, astronomia, conhecimento do universo. Teologia, estudo das religiões, medicina e direito. Uma outra característica do período é a literatura. A literatura que vai tratar do humanismo, vai começar a colocar o ser humano. Não, Giovana, eu não disponibilizo. Acho que não dá para colocar. Mas aí você pode tirar print depois do vídeo, da tela e ir armazenando para você, tá bom? Mas tem os vídeos lá, Giovana, no site da escola. Tem lá os vídeos, você vai tirando depois, vai anotando, tudo bem? Então, relaxa. Sem crise. E aí uma literatura também humanista. O que seria literatura humanista? De novo, eu vou me afastar dos temas religiosos. Eu vou começar a tratar do cotidiano do humano, cotidiano do ser humano. Tratar dos seus sentimentos. Mostrar o seu lado bom, o seu lado ruim também do ser humano, tá? E utilização de línguas vulgares. Essa aqui sobre a literatura eu vou aprofundar mais pra frente, tudo bem? O fundamental aqui é sobre as universidades, tá bom? O que está em amarelo. Se alguém for copiar, é só o que está em amarelo, tá? Então, universidades, centros de estudos universais, então esse contato com o diferente.
Na literatura, eu vou começar a tratar muito da história humana, do valor humano, da questão humana, dos sentimentos humanos. E vou me afastar, você começa a se afastar um pouco dos temas religiosos. Tá bom? Próximo mapa aqui, ele é muito importante, ele é bem interessante o próximo mapa, tá? Vamos lá. Olha aqui esse mapa. Ele mostra as universidades, tá? Então você tem o que está em vermelho, universidades fundadas até 1300, então fundadas antes de 1300. O que está em verde são as universidades fundadas entre 1300 e 1400. O que a gente vê aqui de informação importante, gente? Onde eu tenho a maior concentração de universidades? Alguém consegue, sabe, falar para mim o nome da região? Onde eu tenho a maior concentração de universidades? Pode colocar no chat lá a resposta. Alguém sabe dizer? Qual o nome dessa região em que tem mais universidades? Alguém respondeu no chat. Itália? Muito bem. Colônia? Não. Cadê? Giovana? Muito bem. É Itália. Alguém consegue responder para mim por que vai ser na Itália em que eu vou ter o maior número de universidades? Por que vai ser na Itália? Botinha. Isso aí, na Itália, tá? Na botinha aqui, né? Ora, aí é só eu voltar no slide anterior. Expansão do comércio. Aonde eu tiver uma maior rede de comércio é onde eu vou ter novos valores, novas ideias. Ora, senhoras e senhores, então tá aí a justificativa. Pelo fato da Itália ser o berço do renascimento comercial, ter o berço... Não, Natan. Não, porque a maior população ficava lá? Não. Porque é onde eu tenho a maior circulação onde eu tenho as principais rotas comerciais. Se eu tenho rotas comerciais, eu também tenho rotas culturais. As rotas comerciais também têm esse nome. Não é através das rotas comerciais que eu entro em contato com o Oriente e aí chega novas ideias? Eu acabei de mostrar para vocês isso aqui nesse slide. Expansão do comércio, urbanização, contato com outros povos, novos valores. É com a expansão do comércio que começa a chegar novas ideias, novos valores, novas formas de pensar. E onde essas novas formas de pensar, elas vão ser aprimoradas? Nas universidades. E onde eu encontro a maior parte dessas universidades? Nos locais em que eu tenho as maiores rotas comerciais, onde chegam essas novas ideias. Tá aí a justificativa. Entenderam isso? Essa relação? É importante. Tá claro? Manda um joinha para mim, por favor. Cadê? Joinha, deixa eu ver. Pessoa com joinha, joinha, joinha. Ó, maravilha. Maravilha. Isso é importante, hein? Seguindo. E aí vai ter uma resposta da igreja, turma. Vai ter uma resposta da igreja por tudo isso. Porque a igreja, ela tá perdendo. A igreja, ela tá perdendo, então, o seu domínio, o seu controle. Como ela vai responder isso, né? Como que ela vai responder? Como ela vai ser a resposta da igreja? Vamos lá, então. A resposta vai ser na arquitetura. Nós vimos aí no começo, uns meses atrás, eu acho, sobre o impacto, né, na arquitetura da igreja por causa do aumento populacional. Lembram disso? Só que, além das igrejas elas sofrerem transformações, né? Vocês já viram isso aqui, né? Eu já falei sobre isso com vocês. Além das igrejas sofrerem essas transformações pelo motivo de que aumentou a população, então eu preciso de igrejas maiores, tem uma outra justificativa também, turma. E aí eu quero mostrar para vocês essa justificativa, né? Aqui você tem a arte, né? A arte gótica. E perceba, a arte gótica... Professor, tem algum motivo para as igrejas mudarem de arquitetura? Tem, Giovana. O primeiro motivo é uma questão que a população aumentou, então o espaço precisou aumentar. Mas também, Giovana, por um outro motivo. Por uma questão de que a igreja, de novo, não está chegando muito dessa cultura laica, em que as pessoas estão começando a enxergar o mundo, não aos olhos da religião, mas através de outros olhos? Não tem isso? Maravilha.
Por causa disso, então, a igreja precisa de uma resposta. A igreja precisa trazer as pessoas novamente para dentro da igreja. Não que as pessoas saíram da igreja. Vou mudar a minha fala. A igreja ela quer fazer com que as pessoas enxerguem o mundo somente ao olhar da igreja e não com outro olhar. Então ela vai utilizar muito dessa arquitetura gótica para as pessoas temerem, para as pessoas... Sim, isso mesmo, Giovana. Nesse período aqui nesse período da Idade Média, então, sei lá, há 500 anos atrás, 700 anos atrás, Então a igreja ela precisa se utilizar de mecanismos para as pessoas voltarem a ter um olhar somente da igreja para o mundo. Percebam aqui, então, uma catedral. Olha a catedral como ela funciona. Olha como ela é alta, né? Que se alguém foi na Catedral da Penha, se alguém foi na Catedral já da Igreja da Penha, ela é assim, né? Ou quem já foi na Catedral da Sé também, ela é gigantesca. Por que ela é gigantesca assim, dessa forma? Por um motivo simples, turma. É porque a igreja aceita outras religiões? Não, na verdade não, Fernanda. Sim, Giovanni, existe. Fernanda, cada igreja defende o seu, tá? Só que aqui, a igreja católica, Fernanda, ela quer impor a sua visão de mundo e manter a sua visão de mundo. Ela não aceita essas novas ideias chegando, beleza? Então, o que a igreja vai fazer? Perceba, por que eu crio uma igreja tão grande, com um teto tão grande, tão alto? Para você se sentir pequeno na casa de Deus. Quando você entra nesse tipo de igreja, catedral, pode perceber, você só fica olhando para cima. Você não olha nada para baixo, é sempre para cima. Para quê? Para você se sentir pequeno. E por que você tem que se sentir pequeno? Porque você está na casa de Deus. Né, Giovanni? É isso aí. Porque você está na casa de Deus. Então, diante da casa de Deus, você é um ser pequeno. Você é um ser insignificante diante de Deus. Por isso que você só olha para cima nesse tipo de catedral. Uma outra questão aqui perceba, né, como é gigante. Como é grande, as pessoas têm que ficar olhando para cima, né? Uma outra coisa interessante são os vitrais, turma. Os vitrais, eles têm um papel fundamental. Primeiro, uma importância dos vitrais. Rapidinho, a igreja vai recebendo os evangelhos das outras religiões. Né? Giovanni, acho que é o Giovanni que fez essa pergunta, não sei. Eu não sei quem é que fez essa pergunta aqui. Não, foi a Giovana. Giovana, nessa época, a Igreja Católica perseguia quem não era católico. Não existia ainda evangélicos, tá? Sim, eu sei que você só tem 3 minutos. Não tem evangélico nessa época. Mas a igreja perseguia muçulmano e judeu. Se você não fosse católico, você ia ser perseguido. A questão aqui dos vitrais, turma. Os vitrais, eles servem para uma questão porque eu tinha pessoas muito analfabetas. Então, os vitrais, eles contam histórias, tá? Imagina, Gi. Da igreja, da Bíblia, quer dizer, contra as histórias da Bíblia. Então, tem um fator aí social, né? Das pessoas analfabetas saberem das histórias bíblicas. E tem uma justificativa religiosa, os vitrais. Os vitrais, eles serviam para purificar a luz que vem de fora. Quando a luz de fora bate no santo e ela entra na igreja, é uma luz purificada, porque ela bate na imagem do santo. Significa, então, que tudo que é fora é ruim, é impuro, é sujo. Então, os vitrais, eles serviam para o quê? Para filtrar essa luz e entrar uma luz santificada, uma luz pura na igreja. Então, os vitrais, eles têm esses 2 objetivos. Purificar a luz de fora, porque é uma luz... Tem 1 minuto, beleza. Porque é uma luz ruim, é uma luz impura, e uma questão dos analfabetos, né? Para as pessoas analfabetas conseguirem saber as histórias bíblicas. Eu vou pular. Você tem muito dessas gárgulas, e esse é o momento que você vai zoar o seu irmão, tá? Você vai chegar, nossa, a professora colocou uma foto sua na aula, olha aqui, ó. Aí você chama ele e mostra. Ou você fala, nossa, a professora colocou uma foto que eu lembrei tanto de você, aí pronto, aí você mostra. Eu faço sempre com a minha irmã, todo ano eu falo, nossa, olha aqui uma foto sua aqui que eu vou usar na aula. Ela fica pé da vida comigo. Beleza, turma? Para que tem gárgulas na frente da igreja? Então, é para assustar as coisas ruins, seria o demônio, né? O inimigo, a coisa ruim. Para isso que servem as gárgulas, tá? É para afastar aquilo que é ruim, o que é do mal. Tudo bem? Turminha, é isso, tá bom? Para a próxima aula, essa liçãozinha aqui, tá bom? Tirem print, porque daqui 1 minuto vai cortar a transmissão.
atividade 1, 2 e o em casa, exercício 1, 3 e 4, tudo bem? 1, 3 e 4. Beleza? Precisa te mandar foto? Pode mandar foto, claro, pode, tá bom? Professor, Tá bom. vamos ver qual que vai ser a arte de hoje. Isso, O quadro, o Van Gogh. falou, tchau, vou colocar no sistema a lição de casa, fiquem tranquilos. Tchau. Tchau, bom intervalo aí pra vocês. Uau! O Olha o povo, Van Gogh acionado. Van Gogh, né? O povo super criativo, o povo só sabe fazer isso aqui, assim, né? Ai, meu Deus, os Van Gogh, meus Van Gogh, olha só. Meu Deus do céu, olha. Alô, professor! Falou, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.